Fala, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu resolvi aqui nesse videozinho tutorial fazer um apanhado de comentários sobre os erros mais típicos que eu notei, especialmente nas redações de todos os meus alunos, seja do sexto ano, do sétimo ano e do oitavo ano. Típicos erros que se manifestaram tanto em textos que foram escritos à mão, em cadernos, mas especialmente, né, e também nos textos que foram digitados. E é o seguinte, gente, como a gente está vivendo essa época de EAD e a gente praticamente está escrevendo mais através, né, dos nossos recursos digitais, a gente tem que ter um cuidado a mais. Então, talvez pela preguiça, talvez pela falta de atenção, talvez pela pressa, é, talvez pela falta de revisão, né, está acontecendo esse tipo de problema. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem algo que é fundamental na escrita de qualquer texto para você ter um bom resultado final, e é revisão, galera. Sem revisão, você não consegue construir um texto limpo na sua versão final. Você não vai conseguir construir um texto que vai se comunicar bem. Seu texto vai ter problemas de comunicação, vai ter problemas de ruído, né? Então, uma revisão, né, ela acaba com os problemas de comunicação. Se não acaba, galera, no mínimo diminui, né? Diminui os problemas de comunicação. Né? Imagina se eu entrego, por exemplo, um texto assim. Não está legal. Veja como aqui está muito melhor trabalhado. E esse é um gênero específico. Né? Tudo formatado. Aqui eu fiz uma coisa que não está legal. Por quê? O que falta? Falta principalmente uma escolha. Acho que essas letras em caixa alta não precisam ficar o tempo todo. Eu poderia dar um espaçamento, né? E fazer assim. Botar apenas normal. Letra maiúscula no início e o resto tudo com letra minúscula. Tem esse recurso aqui no Word, gente. E no PowerPoint, se vocês não sabem, ó. Você clica aqui, primeira letra da frase em maiúscula. Não está indo, né, minha mágica. Não sei porquê. Ah, sim, porque tem que ser o todo, né? Enfim, mas eu posso alterar maiúscula e minúscula e tudo mais. Assim tá ótimo. Aqui, ó, inclusive, eu posso depois fazer o inverso. Ó. Pronto. Perceberam como você trabalha isso melhor? Teve gente que me mandou texto, galera, totalmente assim, do início ao fim. É algo que não pode acontecer. Então, são problemas que estão acontecendo nos editores de texto, nas escritas digitais, e são outros tipos de problema que vão desde a aparência do texto, para que ele seja uma comunicação limpa, até questões gramaticais, sintáticas, e também estrutura de texto, problemas de estrutura de texto de parágrafo, que a gente vai trabalhar aqui, fazendo essa super revisão, né? Que na verdade é o seguinte: façam revisão. Isso diminui, né, os problemas de comunicação. Sempre, ok? Trabalhando todo tipo de revisão e tudo que você puder justamente fazer para que a sua comunicação fique melhor. E eu vou comentar esses erros típicos, né, nessas redações. Vamos lá. Eu separei em 6 categorias aqui. Não, mas na verdade são 7, porque a gente tem que incluir entre essas categorias que vocês estão vendo, vocês estão observando aí, erros de formatação, erros de ortografia, muito comum, um dos mais comuns de todo, os erros de ortografia. Os erros de formatação é preguiça, galera. Tem que melhorar isso aí, você tem que trabalhar. Você está entregando um texto digitado, tem que trabalhar. E mesmo no texto escrito, tem questões de formatação, como margem do parágrafo, espaços, entre outras coisas, né, vocês precisam respeitar. Muitos erros nas construções de parágrafos. Vou comentar isso aqui. De repetição de palavras, uma coisa que vocês sabem que deve ser evitada, uma repetição excessiva de palavras. Use sinônimos. Falta de elementos coesivos
E tem outra coisa aqui que a gente vai trabalhar, que é a pontuação. Muito, né, muito problemáticas, diversas redações nesse quesito aqui, de pontuação. É uma coisa fundamental para a gente. Eu diria que a pontuação, a construção do parágrafo, né, e a ortografia são aquilo que vocês podem consertar mais facilmente, com mais tranquilidade, mais urgentemente para a gente fazer um texto interessante. Vamos lá, a gente vai ler esse texto. Vou até botar ele com fundo aqui diferente. Tá bom assim esse fundo? Vou botar mais claro, meio rosa. Não tem nada a ver com a cor original, né? Vou botar um meio amarelo. Assim mesmo, vamos lá. E é o seguinte, gente. Eu tenho um exemplo aqui de um texto que eu recriei, que possui, nesse pequeno trecho, diversos dos erros que vocês cometeram nas redações de vocês, né? Que vão desde a formatação. Eu vou mostrar aqui também exemplos, né, de textos de alunos, não vou botar o nome de ninguém, obviamente. E eu espero, gente, que todos os erros que eu mostrar aqui, vocês não fiquem com aquele sentimento de rir ou debochar. Todo mundo, de alguma maneira, cometeu algum tipo dos erros que eu vou, algum tipo de erro dos que eu comentei aqui, né? E às vezes são erros simples. Teve gente que mesmo tendo feito uma ótima redação, às vezes deu uma bobeira em algo muito simples. E tem gente que às vezes construiu um texto que não ficou bom no sentido geral, muitas vezes também pelo acúmulo de erros simples, coisas que podem ser consertadas. Não são coisas graves aqui que eu vou comentar, mas são coisas que acontecem com muita gente. Então, entendo que isso pode acontecer com você e se alerte, porque o que eu vou te dizer aqui, na verdade, é que esses erros típicos, gente, não são só de vocês agora, né, dessas pessoas que estão sob as minhas aulas nesse momento. Quem é professor há alguns anos vai poder te dizer isso, professor de língua portuguesa, que esses erros são muito comuns em pessoas da sua idade, ensino médio, eu botei lá também. Né? Na verdade, acontece em pessoas que não praticam a escrita, que não têm o hábito. Acontece com todo mundo. E são realmente alguns. Aqui eu tenho alunos de pré-vestibular que ainda cometem esse tipo de erro. Vamos lá. Primeiro, de formatação. Vamos falar primeiramente disso. O que é a formatação, gente? É como você organiza no modo mais amplo as palavras no seu texto, né? O formato que aquele texto vai ter. Algumas coisas que vocês sabem, por exemplo, é a questão do espaçamento, né? Quando você começa um parágrafo, você tem que dar um espaço. Igual aqui, ó. Você tem um espaço na margem. Perceberam? Todo parágrafo precisa começar com isso, gente. E eu estou recebendo parágrafos que não começam com isso, como esse aqui, ó. Principalmente digitando, às vezes por um erro, né? Ou por um esquecimento. Digitou tab, olha lá, só digitar tab. Se você está na mão, dá um dedo, 2 dedos e faz isso. Ok. Tipo de erro muito comum, que daqui a pouco a gente vai comentar também. Fonte, gente, é o seguinte. Tem gente, como eu falei, ou tá me botando uma fonte toda em caixa alta, né? Assim, um absurdo. Tem gente que às vezes está me dando uma fonte muito pequena, né? Ou uns muito grande. Fonte, gente, geralmente é 11 ou 12. Eu estou usando aqui a Trebuchet, que é uma boa fonte, né? Num texto no Word é 11 ou 12. No Word. Eu vou botar maior aqui nesse momento, por quê? Porque eu estou no PowerPoint, entendeu? Eu estou no PowerPoint, então eu tenho que usar um espaço aqui da tela. Mas no Word, galera, o tamanho da fonte é 11 na maioria das vezes, né? Às vezes 12 em algumas fontes. E evite fonte espalhafatosa, né? As fontes mais comuns, Arial, Times, Trebuchet, Calibre, essas outras fontes, tá bom? Fonte simples, nada de fonte desenhada, nada de você me dar, imagina, nisso, dessa maneira, ou de outro modo assim. Fontes sérias, né? Fontes que a gente poderia botar numa revista, tá bom? E é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês também. Bem, basicamente isso, né? A formatação. Por exemplo, vou pegar algumas aqui. Ó, parágrafo. Cadê a marca do parágrafo? Não temos.
né? Outra coisa pra gente falar, galera, ortografia. Vamos à ortografia, né? Cuidado, gente, principalmente com um ponto. Às vezes, com uma questão. Às vezes vocês escrevendo muito rápido, vocês não conseguem manter a qualidade. Se vocês não fizerem uma revisão, vão ter erros como esse aqui. A pessoa quis escrever pela, escreveu pleia. Na verdade, isso aqui fui eu que fiz esse parágrafo aqui para dar de exemplo para vocês. Às vezes acontece. Eu mesmo cometo esse tipo de erro. Muita coisa que eu estou falando aqui para vocês serve para mim também. Mas quando você está fazendo um texto que vai ser avaliado, né, formal, vai passar para a escola avaliar e tudo mais, você tem que ter todo o cuidado de mudar. Aqui, ó, pela, né? Só fazer aqui a mudança que eu não vou fazer agora. Crase, muita gente erra crase, é um problema de ortografia. Aqui não é as assim, aqui o as é craseado, ok? As craseado. Vamos lá. Outra coisa aqui para passar para vocês, né? Repetição de palavras, ó. Eu vou flutuando aqui de casa em casa. Repetição de palavras. Vocês dizem os rapazes. Retoma quem? Eles. Eles retomam os rapazes. Aí você, lógico, está contando a história dos rapazes, toda hora você vai dizer eles. Olha lá. Eles. Né? Eles. Você pode mudar isso aqui. E tem gente que vai ficar os rapazes, toda hora os rapazes. Os meninos, o trio, caso seja um trio, né? O grupo, e por aí vai. Os jovens, né? Ou chamar pelo nome de vez em quando. Fazer essa mudança, evitar essa repetição de palavras. Tem acontecido constantemente em muitos textos. É uma coisa fundamental que vocês têm que fazer. Voltando aos problemas de ortografia, né? Muitos problemas de acentuação, gente. Bobos, como esse aqui, ó. Era só eles e o carro estranho. Ó, o próprio Word, quando você escreve, já aponta, né? Programas de edição de texto. Com acento, galera. Isso está vindo muito. Pequenas palavrinhas assim, ó. Até, né? O que eu vejo da palavra até escrita assim, sem acento, é demais. Então são pequenos erros que vocês têm que consertar. Entendeu? Isso só é consertado fazendo revisão. Se você tiver preguiça de fazer uma revisão, você não vai consertar esses tipos de erro. Ok? Opção. O cara escreveu sem o tio. Lança o tio lá. Tá com erro aqui. Não tem como você manter isso. Tá bom? São alguns desses tipos de erro que vocês vão ver aí. Vamos lá. Outra coisa que eu vou... Ah, tá. Por exemplo, esse erro aqui tem muito, né? Desde. Gente, desde é junto. Ok? Desde é junto. Separado não. Separado tá errado. Junto, você vai ter uma construção certa, né? Correta disso aí. Ó, outro errinho aqui. Passa batido muita gente. Não é tavam, né? É estavam, ok? Coisas que estão... informalidades que vocês estão deixando entrar demais no texto de vocês. Muita informalidade. E como eu estou falando aqui de ortografia, gente, coisas bobas. Olha lá, toda hora, esquece o ponto. Ó, formatação, espaçamento aqui. Isso tem acontecido de... Gente, muito texto assim. Você vai digitar, você tem que dar o espaço. Vem desse jeito assim, não tem como, ó. Principalmente entre vírgulas, depois de ponto, depois de vírgulas, vocês mantendo, esquecendo do espaçamento, que eu falei aqui. Esquecendo direto. Entendeu? Então, cuidado para não fazer isso, dá um espaço, pronto. Deixou o texto limpo. Os textos estão vindo muito bagunçados por causa disso. Às vezes, está vindo bagunçado demais por esses problemas, né? E pequenas sujeirinhas, assim, pequenos ruídos na comunicação que atrapalham muito o texto de vocês. Ó, às vezes, aí o cara esqueceu de separar e de botar a crase. Esse aqui, esse às vezes é craseado ainda por cima. Né?
craseado igual isso aqui em cima, que eu tinha botado errado. Saído. Cadê o acento? Sem o acento está escrito saído, uma palavra que nem existe. Então, cuidado para não manterem esse erro, né? E a palavra sem acento. Entendeu, gente? São esses tipos de erro que estão sendo recorrentemente cometidos. Ok? E vamos lá, outra coisinha aqui muito importante. Pontuação. Nossa, isso aí pode anotar, botar alguma coisa, sei, como principal, né? A principal coisa aí que vocês têm que se preocupar na produção de vocês. Pode contar isso aí como o principal elemento para vocês se preocuparem na produção textual de vocês, gente. Isso por quê? Porque as pessoas praticamente não estão usando pontos. Só usam vírgulas. E eu vejo parágrafos como esse aqui, ó, que estão numa situação que não pode ocorrer. Eu não quero ver parágrafos com apenas um ponto. Parágrafos que só tem vírgula, 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 e você não tem um ponto. Eu tenho aqui um exemplo, né? Um parágrafo que não está... Esse aqui é um parágrafo que eu tinha selecionado. Você vê, o parágrafo começa, é um parágrafo grande, não é um parágrafo pequeno, e você não vê um ponto, a não ser no final. Não tem como o texto ficar organizado assim. Vou pegar um outro exemplo. Não, deixa eu ver aqui. Às vezes não tem só um ponto no final, mas ele é enorme. Esse aqui é um ótimo exemplo, um bom texto até, mas que eu tive que dizer, né, em diversos momentos, botar um ponto aqui, botar um ponto. São sequências que, se você perceber, elas pedem basicamente um ponto depois do que ele fala. Tinha que ter um ponto ali. Você tinha que ter a inserção de um ponto. Como vocês estão vendo, nesse exato momento. E falta, porque é só vírgula, vírgula, vírgula. Esse foi um dos principais problemas em praticamente todos os textos. Gente, coloca ponto, façam frases curtas, né? Parem de fazer frases enormes, como essa aqui, ó. Os rapazes vinham pela rua às 1h40 da madrugada, vírgula, eles passaram pela esquina da padaria, um carro estranho se aproximou e começou a seguir eles, que ficaram com mais medo ainda. Tiveram que pensar no que fazer, não tinha ninguém na rua, era só eles, o carro, porque até com sem ar de ler esse trecho. É um trecho que, em diversos momentos, pedia um ponto final, como aqui, ó. Os rapazes vinham pela rua às 1h40 da madrugada. Ponto. Quero frases curtas, gente. Vocês estão fazendo frases enormes. Botei a letra maiúscula, eles passaram pela esquina da padaria e um carro estranho se aproximou e começou a seguir eles. Tem um erro aqui que a gente vai apontar já já, mas eu deveria botar um ponto aqui, né? Vamos lá. Qual o erro que a gente tem aqui? Seguir eles. Vocês sabem que na norma culta eu fiz um apontamento no texto de algumas pessoas, é segui-los, não é seguir eles, ok? Esquece isso aqui. Abraçar eles, ver eles, é vê-los, os ver, é alguma coisa nesse sentido, ok? Ponto. Os meninos ficaram com mais medo ainda. No que fazer, ponto. Aqui, são situações que vão mudando, são sequências que vão ocorrendo. Não tinha ninguém na rua, era só eles e o carro estranho. Então, o carro se aproximava e eles o carro se aproximava, ponto, né? Aqui, ó. E eles naquele momento só tinham, aqui, ó, tem um erro aqui. Uma opção, se dividir. Ponto. O carro se aproximava, era a última chance. Pronto. Né? Assim você vai construindo, gente. Nessa tomada aí, porque se vocês não colocarem os pontos aqui dentro, não tem como, vocês vão ficar com textos muito, muito confusos. Então isso é fundamental aqui, para vocês organizarem melhor os parágrafos. Né? Esqueçam
frases muito longas, usem frases curtas. Então, galerinha, vimos esses erros, né? Vários e vários desses erros que a gente conseguiu ilustrar nesse parágrafo que tinha diversos problemas, aliás, nesse trecho de texto, nesses 2 parágrafos. E eu quero falar de outros erros que eu já tinha falado para a maioria aliás, eu falei para vocês em sala de aula. Eu falei exatamente sobre essas coisas em uma certa aula presencial, quando a gente estava começando a falar de redação, que são alguns errinhos, outros erros típicos de redação que eu vejo toda hora. Eu já tinha apontado isso para vocês e voltarei a falar disso, galera, porque assim, é muito, muito recorrente e a gente precisa trabalhar isso na revisão, né, na hora da escrita do texto para evitar esses problemas. O primeiro deles, a confusão do uso entre o mais sem i e o mais com i. Né? Atentem-se a isso, porque apesar do som ser idêntico, vocês sabem que o sentido é diferente. Mais sem i, esse mais aqui é de oposição, ok? Né? Está sol, mas eu não posso ir à praia. É o mais de oposição. Esse mais aqui com i é mais de adição, né, galera? Está mais calor hoje, ok? Então, assim, é uma distinção semântica básica. O sentido é muito diferente das 2 palavras. E eu sei que elas são muito parecidas, mas de sentidos completamente diferentes. E vocês não podem errar. Vocês não podem se confundir no uso desses 2 elementos, ok? Outra coisa que está acontecendo, acredito que por preguiça, por rapidez, por pressa, é a confusão entre o e, que é um aditivo, e o é, que é o verbo ser no presente do indicativo. Né? Hoje é dia 25 de maio. Hoje é dia 25 de maio. Beleza? Hoje é segunda-feira. E é outra coisa, é uma adição. Vocês sabem a diferença semântica entre isso. Só tem que ficar atentos na hora de, enfim, de escrever isso, tá bom? Outro tipo de erro, talvez, para muitos, isso nem passava pela cabeça de alguns, mas eu já cheguei a falar em sala de aula e eu vou reforçar aqui. É a diferença do tem no ele tem e do tem no plural, no eles têm. Ou seja, o verbo ter na terceira pessoa do singular e o verbo ter na terceira pessoa do plural. Qual a diferença entre eles? Essa pequena diferença aqui. No plural, a terceira pessoa do verbo ter, ou seja, quando você falar eles têm, né, as pessoas têm, né, os alunos têm, os pais têm, é com acento circunflexo. E quando você falar ele tem, né, meu amigo tem, o país tem, e por aí vai, sem acento circunflexo. Beleza, gente? Um tipo de erro que, assim, eu apontei em muitas e muitas redações. Coisas aí para as quais vocês vão se atentar. E por fim, esses 2 errinhos aqui básicos, né, galera? Comprarão com a, tio, né, e o é futuro. Eles comprarão. Quando você usa o am, é passado. Muita gente aprendeu nesse bimestre algo sobre desinências, né? Desinências nominais, desinências verbais. Isso aqui é uma desinência modo temporal, número pessoal. Lembra dos verbos? O que ela designa? Futuro do presente. O que esse am designa? Pretérito, beleza? Perfeito. Pretérito, compraram. Futuro, comprarão. Simples assim, sem muitos erros. Tá entendendo, gente?